está de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades, que hoje entrevista a professora Isabel Calil, falando sobre o tema depressão. Tenho vontade de falar, vou fazer uma piada de mau gosto, que é um tema deprimente, mas o fato é que ele acomete, pelo que a gente estava conversando no intervalo, não só os jovens, que é o que nos interessa discutir hoje, mas também os idosos, né? Uhum. Então, a depressão ela é uma situação complexa, uma doença complexa, né? Primeiro que é uma doença, e que muitas vezes as pessoas não veem como doença, acham que é frescura, que banaliza a questão. Hipocondria, uma dramatização. Uma dramatização, banaliza a situação da pessoa que está sofrendo com a depressão, o que pode gerar problemas mais sérios, né? Porque aí não leva para ser cuidada, a pessoa pode evoluir nesse processo depressivo, isso até chegar numa situação de suicídio, né? E a gente vê que várias faixas etárias são acometidas hoje pela depressão. A gente pode dizer que a depressão é a doença do século, né? Porque ela acomete os jovens, né? Ela hoje a gente tem crianças em condições de depressão, que era uma coisa que algum tempo atrás não se falava, não se pensava, e tem um número grande de idosos também, né? Que ficam deprimidos. Inclusive eu tenho alguns dados aqui também, César, que a faixa etária entre 18 e 29 anos, ela é 3 vezes maior, a prevalência da doença nessa faixa etária é 3 vezes maior do que o pessoal de 60 anos ou mais. A gente já vê que se tem muito idoso, imagina o que tem de jovem, né? Eu acho que pegando o gancho do que você falou, a vida moderna, o estado atual das coisas, né, em que há uma pressão maior do que há 10 anos, crises sempre houveram, né? Mas atualmente ela é mais crônica, me parece. E o jovem tem tido uma relação com essa situação mais delicada. E também assim, o jovem ele está num momento de fragilidade, né, nessa faixa etária, porque é um momento de inserção no mercado profissional, de identidade, né, social, é um momento de até escolha de construção de uma nova família, e principalmente no mercado de trabalho, o nível de exigência tem sido cada vez mais alto, né? Pela competição. Pela competição, pelos vamos dizer, postos de trabalho que não são assim, né, tão fartos como eram antes. Essa postura do mercado de fazer exigências múltiplas e exigências de meta, por exemplo, isso torna tudo muito pesado para o jovem, né? Hoje é mais difícil sair de casa, muitas vezes, porque o valor, né, econômico, o custo econômico para sair de casa é alto. Então, eu acho que tudo... E tem as exigências da sociedade, as exigências de padrões de beleza, né, as exigências de bens. Tem um autor da psicologia, o Contário Caligares, que ele fala uma coisa muito interessante, né, que para você ter sucesso hoje, você tem que ser invejável e desejável, né? Então, desejável, você tem que ter o padrão de beleza imposto. E invejável, você tem que ter bem, você tem que ter celular da última geração, carro, e isso tudo cria uma exigência maior para o jovem que não está preparado para lidar com todas essas exigências. É certo pensar que essas mesmas exigências fazem com que o jovem assuma uma persona que não é necessariamente a dele? E que nesse processo de descoberta, que seria o que se esperava dele na faixa etária, ele acaba vestindo um personagem que pode ser justamente o que vai confrontá-lo lá na frente? Pode, a gente pode dizer que isso acontece, né? Eu acho que não é um padrão que vai acontecer com todas as pessoas, claro. Né? Até porque o ser humano é um ser extremamente complexo e fascinante, né, na minha opinião. Sou psicóloga, não podia deixar de ser. Por quê? Porque cada um vai reagir de uma forma, né? O sentido de uma situação para um é completamente diferente do sentido da situação para outro. Por isso, muitas vezes você vê um jovem que passa por tudo isso, mas ele não entra necessariamente num processo depressivo, né? Ele tem uns mecanismos de sobrevivência que permitem que ele supere isso. E outros que já são mais frágeis. E Isabel, falando desse processo depressivo, também
um tempo muda de acordo para a pessoa? Assim, tem gente que demora para entrar num processo depressivo, tem gente que chega muito rápido lá. Também é de acordo com cada um? De acordo com cada um, com as experiências de vida que essa pessoa teve, né? De todos os fatores, vamos dizer, protetores e de risco, uma composição na vida dela de fatores protetores e de risco que ajudam a superar isso mais rapidamente ou entrar nesse processo de uma forma mais intensa, né? Por isso que é difícil avaliar. A pessoa tem tudo, né? A pessoa é bonita, tem tudo, tem pai, tem mãe, tem tudo. E por que deprime, né? Não é o fator externo. Isso também vai bater com os fatores internos, né? Também não dá para dizer que é tudo do meio, assim como não dá para dizer que é tudo da própria pessoa. É realmente aí Mas quanto dessa parte da estrutura familiar influencia na resistência construída para essa depressão? Então, influencia muito, porque a família ela tem um papel muito importante na vida do indivíduo. Ela é a primeira agência socializadora, né? Ela faz a primeira ponte da criança com o meio, né? O meio social, não só o meio ambiente, principalmente o meio social, cultural. Agora, a gente também não pode demonizar a família, colocar toda a responsabilidade. Hoje, por exemplo, os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental na formação da socialização da criança, né? Então, por que eu acho isso? Porque assim, antes a gente tinha televisão. A criança às vezes ficava mais tempo na televisão do que com o pai e com a mãe. E hoje a gente tem não só a televisão, a gente tem a internet, a gente tem o celular, né? As crianças de 3 anos, 2 anos já manipulam o celular, acessam filminhos. E isso tudo também torna, principalmente a televisão e as redes sociais, fatores e agências socializadoras que podem, se a família, né, não dá um suporte muito adequado, até porque não tem esse suporte para dar, né, isso ajudar como fator de risco. E ainda falando da família e aumentando um pouquinho também para a questão, por exemplo, de escolas, né? Ainda mais quando você é novo. Quais são o que tem que prestar atenção? Quais são os sinais que uma pessoa que está começando um estágio depressivo apresenta? Olha, geralmente existe um processo de isolamento, né? A pessoa se torna mais isolada, mas às vezes não, porque às vezes a pessoa está rindo, está alegre, você nem imagina que aquela pessoa está vivendo um processo depressivo. E de repente isso emerge, né? O que eu acho que a escola tem que atentar é para ajudar a criança a trabalhar as questões emocionais, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma educação muito só intelectual, muito pouco emocional. Eu acho que a gente deveria investir na educação emocional. E aí preparar os professores também para perceber alguns sinais, né? E principalmente abrir espaço para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Falando em conversar, a gente vai para o intervalo, a gente conversa aqui no break e daqui a pouco a gente volta com esse assunto em outro ângulo. A gente já volta.